Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo define valor mínimo para negociar lateral direito Wesley, que interessa a gigantes europeus. Reunião desta segunda-feira pode sacramentar venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro, mesmo sem pagar por Thiago Maia. Inter de Porto Alegre quer lucrar com transferência do volante para o Santos. E mais um profissional pode ser anunciado neste início de semana para o departamento de futebol. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E uma reunião que vai acontecer na Zona Sul do Rio de Janeiro nesta segunda-feira pode sacramentar o retorno do psicólogo Paulo Ribeiro ao Flamengo. O profissional que estava no Botafogo e recentemente deixou o rival carioca vai, portanto, retornar às suas funções. Ele que durante muito tempo prestou serviço ao Flamengo. Paulo Ribeiro, que inclusive tem propostas até para o exterior, no entanto, deu prioridade ao rubro-negro e nessa conversa que está sendo utilizada deve ser, portanto, anunciado nos próximos dias, até mesmo nessa segunda-feira. Mas se não acontecer nessa segunda, pode ser amanhã ou até mesmo na reapresentação dos jogadores do Ninho do Urubu em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira, a reapresentação do elenco considerado principal. E com isso, Paulo Ribeiro também deve ser apresentado aos jogadores. Ele profissional, repito, de longa data, especializado em futebol, ele que foi considerado importantíssimo na recuperação psicológica de alguns jogadores que estavam voltando de lesão do Botafogo e até mesmo num trabalho mental com relação ao que aconteceu no ano retrasado. O Botafogo chegou a liderar com folga o Campeonato Brasileiro, mas acabou perdendo a competição na reta final e o seu trabalho foi considerado importantíssimo para manter os jogadores focados, tanto no Brasileirão quanto na Copa Libertadores da América. O Botafogo que conquistou as duas competições na temporada passada. Repito, é um excelente profissional e também uma promessa do próprio presidente Luiz Eduardo Batista, quando ainda em período de campanha, ele criticou o fato de não ter um profissional do ramo fazendo parte do departamento de futebol ou mesmo vinculado ao departamento médico e prometeu que seria contratado um psicólogo para trabalhar esta parte específica dos jogadores. E eu acho que é extremamente saudável e foi muito necessário, né, que os atletas tivessem um psicólogo. Acho que isso vai dar um upgrade muito grande ao trabalho que será feito, até porque, no meu entendimento, futebol tem três vertentes. A vertente física, a vertente técnica e a vertente psicológica. Se esses três não estiverem bem, né, não adianta, o jogador não vai conseguir atingir o auge da sua performance. Então, seja bem-vindo de volta, Paulo Ribeiro, ao trabalho no Ninho do Urubu. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Agora uma situação no mínimo curiosa. O Internacional, que no ano passado acertou a contratação do volante Thiago Maia e prometendo pagar 4,5 milhões de euros ao rubro-negro, na época algo em torno de 25 milhões de reais. Hoje o câmbio está um pouquinho mais dilatado, vamos dizer assim, mas a verdade é que por conta principalmente dos impactos financeiros provocados pela tragédia que se abateu no Rio Grande do Sul, o Internacional não conseguiu cumprir as suas obrigações, nem com o Thiago Maia, nem com outros jogadores que também foram contratados no ano passado. O Flamengo chegou a notificar, inclusive, a CBF da dívida de parte, né, da compra do jogador, de parcelas que já estavam vencidas. O próprio Internacional chegou a admitir publicamente que realmente estava devendo, mas que buscava, num futuro não muito distante, equacionar essas situações, essas pendências, mas o Inter descobriu de uma maneira criativa como conseguir pagar o que deve ao Flamengo, vendendo o Thiago Maia. E olha, e ainda tendo um lucro, porque o Santos quer a contratação do jogador, que inclusive foi revelado para o futebol no próprio Clube Paulista. O Santos quer a contratação do Thiago Maia e o Inter de Porto Alegre pediu 7 milhões de euros para negociar o atleta. Seriam 2 milhões de euros para o Internacional e o Santos assumindo a dívida com o Flamengo dos mais 4,5 milhões, fazendo, portanto, os 7 milhões. Assim, o Internacional lucraria, né, algo em torno de 16 milhões, mais de 16 milhões de reais,
e ainda não ficaria devendo nada ao Flamengo, já que o Santos assumiria, portanto, essa pendência. Rapaz, criatividade, meu Deus do céu, hein? Criatividade desses caras, hein? O Internacional, portanto, aí fazendo dinheiro, com o Thiago Maia sendo que não pagou um centavo, embora a gente reconheça que houve realmente um impacto dessa tragédia no Rio Grande do Sul, não apenas no Inter, mas o Grêmio, o Juventude, né? E sem contar o impacto nas vidas, né, dos gaúchos que, graças a Deus, estão conseguindo se recuperar e muito louvor, né? Diga-se de passagem, né? O que eu vi de recuperação quando eu estive lá em Porto Alegre foi um negócio absurdo, né? Haja vista o que aconteceu, né? A enchente que acabou causando até perdas irreparáveis, né, e inestimáveis, mas os gaúchos estão de parabéns, né, e também todos os brasileiros que ajudaram, direta ou indiretamente, a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, somos todos irmãos brasileiros. Mas o Internacional aí utilizando a esperteza e a malandragem para conseguir passar por esse revés. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é patrocinador oficial do Flamengo. E o seu principal produto é o Mercado Pago, que você baixa no seu smartphone, abre a sua conta, solicita seu cartão e já começa a movimentar sem burocracia. E tem um presentaço para os inscritos aqui no canal. Na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$50, pode ser uma compra no Mercado Livre ou pagamento de uma conta de água, luz, telefone ou gás, você ganha na hora um super desconto de R$15. Isso mesmo, R$15 por conta do Mercado Livre. Não vai perder essa, né? Então não vai dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, baixe o Mercado Pago, abra sua conta, solicite seu cartão e dê moral para quem é parceiro do Mengão. E o Flamengo, que além dessas situações, né, também está de olho no mercado. E justamente por estar de olho no mercado, também o mercado está de olho no Flamengo. O Cruzeiro, que ofereceu uma proposta inicial de 5 milhões de euros pelo zagueiro Fabrício Bruno, 50% dos direitos econômicos do jogador, essa proposta foi recusada. O Cruzeiro refez a proposta, agora 7 milhões de euros por 70%, e mais bonificações que podem chegar a 8 milhões de euros ou mais de 51, quase 52 milhões de reais pela contratação do jogador. E essa segunda-feira haverá reunião envolvendo as duas partes, Cruzeiro e Flamengo, para tentar chegar a um denominador comum. A diretoria rubro-negra tenta aumentar esse montante ao máximo possível. A intenção seria de levar para 10 milhões de euros por 100%. Dos direitos econômicos, o Flamengo não quer ficar com nenhum resíduo dos direitos do jogador, por entender que ele já vai completar 29 anos, pode acontecer dele até ser negociado futuramente, mas dificilmente por uma soma muito elevada, e dessa forma o Flamengo quer se desfazer do maior quantidade possível dos direitos econômicos. Então elevar, por exemplo, para 80% ou 90%, e aí aumentando também o valor a desembolsar do Cruzeiro para 8 ou 9 milhões de euros. Dessa forma, lucrar um pouco mais com a saída do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno quer ir para o Cruzeiro, já deixou isso muito bem claro para o seu staff e também para o Flamengo, deu carta branca para que aconteça o entendimento entre as partes, entre os dois clubes. Já existe inclusive a proposta para o jogador. O Flamengo já está ciente. Fabrício Bruno perdeu espaço no Flamengo com a chegada do Felipe Luiz, que consolidou a zaga diária com Léo Ortiz e Léo Pereira. E, inclusive, o Flamengo já está de olho no mercado para a contratação de um zagueiro, já que o Flamengo abriu mão da permanência do Davi Luiz e agora negociando o Fabrício Bruno. Necessariamente o Flamengo vai se lançar ao mercado para contratar um outro jogador para a posição. Vale ressaltar que, por não ter feito uma grande venda no ano passado, necessariamente esse ano o Flamengo tem que vender pelo menos 2 jogadores do elenco e por uma alta quantia. Por isso, o Flamengo valorizando ao máximo possível a saída do Fabrício Bruno e ainda um outro jogador, pode ser um atleta da base, pode ser um jogador já do elenco de profissionais, também precisa ser negociado por um valor considerado elevado, até para que o Flamengo faça caixa para reforçar o seu elenco visando as principais competições, entre elas o Super Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado entre os meses de junho e julho. Portanto, ainda hoje, o Flamengo pode anunciar a saída de Fabrício Bruno, jogador que foi contratado pelo Flamengo ao Red Bull Bragantino. Na oportunidade, o Flamengo desembolsou 14 milhões de reais pela sua contratação e pode, portanto, embolsar 51 milhões depois de 2 anos, né, contando com o atleta que chegou em 2022. E você, o que acha da negociação envolvendo Fabrício Bruno? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né?
esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para nossos vídeos e para o crescimento do canal. Lembrando que também estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e sem precisar sair do Zap você receberá todas as notificações das novidades do canal no YouTube e da fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Flamengo definiu um valor mínimo para negociar o lateral direito Wesley. O jogador vem sendo assediado por clubes do exterior, principalmente os gigantes europeus. Já houve proposta recusada do Aston Villa, já tem o Tottenham que está fazendo sondagens ao staff do atleta e agora o Chelsea da Inglaterra também estaria interessado na contratação do jogador. Vale ressaltar que Milan e Barcelona também já fizeram consultas para tentar a contratação do jogador. O Barcelona, inclusive, no ano retrasado, tentou efetivamente, fez uma proposta ao Flamengo pela contratação por empréstimo do Wesley. Naquela oportunidade, o Flamengo acabou recusando os termos daquela negociação e permanecendo com o jogador. No ano passado, o Bournemouth da Inglaterra também fez proposta de 12 milhões de euros, recusada. A Atalanta da Itália fez uma proposta de 20 milhões de euros, que foi aceita pelo Flamengo entre fixas e variáveis. No entanto, o Flamengo entende que o jogador de lá para cá se valorizou, hoje é titular absoluto da posição e principalmente na avaliação do diretor técnico José Boto, não há reposição à altura disponível no mercado. Há muita escassez de bons laterais, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E dessa forma, quem tem, com certeza vai segurar o atleta ou negociá-lo por uma alta quantia. Por isso, não faz sentido negociar por qualquer valor o Wesley, sendo que o Flamengo vai ter dificuldade de se lançar ao mercado para trazer um outro jogador para esta posição. Sem contar o fato de que Guillermo Varela, que está insatisfeito com a reserva, também pode ser negociado o jogador uruguaio de 31 anos de idade. E dessa forma o Flamengo ainda seria obrigado a contratar 2 laterais. Então, justamente por conta dessa situação, o Flamengo não vai aceitar conversar com qualquer clube que oferecer menos de 30 milhões de euros, ou o equivalente a 191 milhões de reais. Este é o valor mínimo para começo de conversa. Lógico que não apenas esse valor, mas as condições da negociação, como por exemplo o Flamengo ainda reter um percentual para uma transferência futura do atleta, tudo isso teria que ser discutido para convencer os dirigentes rubro-negros. Mas repito, a intenção do Flamengo é manter o Wesley, pelo menos até o meio do ano para a disputa do Super Mundial. Mas há um entendimento interno de que a situação começa a ficar praticamente insustentável pelo assédio muito intenso de grandes clubes europeus, gigantes europeus com um altíssimo poder financeiro. E justamente por conta desse poderio financeiro que ficaria difícil mesmo o jogador tendo um contrato longo até 2029 e também uma altíssima multa rescisória na casa dos 200 milhões de euros, ou equivalente a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E você, o que acha? O Flamengo vai conseguir manter o Wesley? Você acha que esse valor, 30 milhões de euros, é suficiente para que o Flamengo possa ir ao mercado e fazer uma reposição à altura? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não se sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.